Bom dia a todos. Dentro do conceito de cidade educadora, esse programa Ecometrópole, que transformará Londrina na cidade sustentável. O Ecometrópole é um programa de desenvolvimento sustentável. É um programa focado na governança compartilhada. Ele é articulado pela Câmara de Londrina, Câmara Municipal, é a principal articuladora do programa, considerando que a Câmara Municipal que produz todas as leis que regem a sociedade. O cumprimento dessas leis é exatamente o que precisa ser feito para sairmos do caos administrativo e gerencial que vive a cidade de Londrina e as cidades brasileiras, quando considerado a cidade sustentável, a verdadeira governança compartilhada. Bom, ele é um programa também da sociedade. A Câmara, como principal articuladora, principal fonte de referência, considerando que os vereadores foram eleitos pelo voto popular, então é a verdadeira caixa de ressonância da democracia. Ela é a principal responsável pela articulação desse programa transformador, que faz com que a sociedade venha atingir o que nós chamamos de cidadania plena, para participar verdadeiramente e entusiasticamente da governança compartilhada. A Prefeitura de Londrina também, claro, é a executora da política, dos serviços. Ela sobre a ótica da governança compartilhada, faz parte desse tripé: Câmara, Sociedade, Prefeitura. Esse programa está baseado, articulado no conceito de cidade educadora. Tudo que se faz, todos os atos, todas as atividades, elas têm sempre uma pedagogia. Elas são sempre claras, esclarecidas, ensinadas, orientadas, para que a gente consiga entender a cidade na sua plenitude e toda a sua riqueza de detalhes, valores, né? Aplica-se sobre a estratégia da gestão, da gestão da cidade, os conceitos de gestão científica. Então a cidade deixa essa era que nós vivemos até agora, outubro de 2012, a era da cidade da tentativa, da cidade, vamos dizer assim, até da boa prática, né? Então, a boa prática, aquela prática que vem se repetindo, né? A prática convencional, é visto hoje como uma boa prática, não podemos desmerecer, né, a cidade, a maneira como ela é administrada. Mas é um processo anterior ao conceito real de governança compartilhada para o verdadeiro desenvolvimento sustentável. A Prefeitura de Londrina é a executora, né? Ela é a principal articuladora, junto com a Câmara, que articula a sociedade. A gestão científica, então, é fazer com que todos trabalhem nessa mesma ótica, né? Que tudo tem que ter ciência, a maior eficiência possível, ao menor custo, a maior pedagogia, seja feito sempre de forma científica, na verdadeira acepção da palavra, todos os atos, toda a compreensão da cidade. Que busca, então, a transformação e a criação da cidade de excelência. A cidade de excelência é o top da cidade, né? É a plenitude da cidade sustentável. Então, desenvolvimento sustentável, proposto pelo programa Ecometrópole, cria, articula, implementa a verdadeira governança compartilhada, tendo a Câmara de Vereadores de Londrina como principal articuladora, junto com a sociedade, e a Prefeitura de Londrina, a executora. O nosso site, www.ecometropole.com, ele não tem .br porque é um domínio internacional. A gente imagina que esse programa vai também ter um caráter, uma repercussão mundial. No programa Ecometrópole, no conceito de cidade sustentável, então, ele é gerido pela governança. Eu, ambientalista João das Águas, João Batista Moreira Souza, atuo como a principal figura que vai ser dessa nova fase do desenvolvimento de Londrina, que é o professor de cidade, né? Já conceituarei o que é o professor de cidade. Atuo também como agente ambiental. Faz-se necessário, então, conversar, às vezes exigir
providências para o cumprimento da lei, diminuição de impacto ambiental, desde um pedreiro limpar uma calçada, limpar uma situação que está indo para dentro de um bueiro, até aumentar a base de uma arborização, remover uma planta que esteja causando malefícios, enfim, várias situações que agridem a legislação ambiental. Então, como agente ambiental do Salvo, Serviço Ambiental Voluntário, idealizado também por mim em 2001 e implementado na administração do NEDSO, enquanto o prefeito Sheida, deputada estadual, secretária de Meio Ambiente do município na época, em 2001, juntos criamos então o Salvo no Ano Internacional do Voluntariado, que é a base do desenvolvimento das cidades, né? É a base do desenvolvimento, a ativação das cidades europeias, japonesas, americanas, que é articular o povo, articular a sociedade, fazê-la se compreender no desenvolvimento da cidade, reduzindo o custo e trabalhando em prol da coletividade. Bom, então esse papel de agente ele é disponível, ele vai ser sugerido, estimulado para que todo cidadão seja cadastrado oficialmente também como um agente ambiental, que não fica somente no caráter punitivo, vamos dizer, no caráter cobrativo, não. Isso o agente é aquele que age em defesa do meio ambiente, em defesa da cidade, em defesa da ecometrópole, né? Então, ele estuda, ele discute, ele orienta, ele participa de reuniões, ele contribui para a normatização de processos, né? Então, é fundamental essa nova figura que é o professor de cidade, que também atua como agente ambiental. No caso, vinculado ao CONSEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, à Prefeitura e à SEMA. Nós estamos falando de estrutura para que ele haja como agente, especialmente no aspecto de notificação, e que dará processo, subsidiará uma punição, por exemplo, para alguém, né? Ele precisa atuar, então, em conformidade com a legislação, através da lei do voluntariado, depois de um treinamento, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu também sou conselheiro do meio ambiente, aí no caso é uma pessoalidade. Bom, esse programa vai, então, dentro desse conceito construtivista e pedagógico de compreender as questões e intervir, mostrar a degradação, a poluição e o descaso da Sanepar em Londrina. Nós trabalhamos sempre na perspectiva agora dessa nova era de desenvolvimento, a era da ecometrópole. A Sanepar é uma empresa importantíssima, tem um contrato com o município que está em processo de discussão, revisão, e ela é uma das melhores empresas de saneamento do país, indiscutivelmente. Porém, especialmente para o padrão ecometrópole, a Sanepar, nesse momento, assim como demais instituições, todas estão precisando de uma, vamos dizer assim, uma reengenharia na sua forma de atuação. Aqui em Londrina, então, existe essa discussão entre a municipalização ou não do serviço, mas o fato é que as ações que hoje já acontecem já são feitas de forma amadoras, muitas vezes equivocadas, muitas delas, né? Claro que não estamos generalizando. E então, sobre esse conceito da ecometrópole, tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser rapidamente compreendido e pactuado com a sociedade londrinense, com a governança, a readequação e a participação plena da empresa, inclusive no custeio do processo. Nós devemos lembrar que o saneamento está em toda a cidade, né? A água distribuída, o esgoto, nós temos diversas situações, como vai ser mostrado no decorrer dessa explanação, na qual há um impacto violento ambiental em razão das atividades de saneamento, em razão da maneira como atua a Sanepar hoje, que é a empresa que presta serviço em Londrina. Bom, essa história de tentar compreender o território começou lá em 1989, fazendo canoagem aqui em Londrina, onde pude já me inteirar de mapas e conhecer a hidrografia e ficar encantado. Então, né, e já naquela época mostrei a primeira reportagem já fazendo crítica aos mananciais da região, a falta de conservação. Então essa primeira reportagem aí que mostra esse nosso envolvimento
de 1989. Aqui já em 92, quando oficializamos um contrato, um convênio com a prefeitura, na qual nos fornecia um transporte e nós descíamos os rios. Esse convênio interessante, feito na gestão do prefeito Bellinati, ele nos deu o poder de polícia. Então, na verdade, a gente aprendia redes e tal, e depois nós vimos que não era bem por aí, mas de qualquer forma, em 92, então, a Patrulha das Águas, Delcio Palhares, vice-presidente, eu, João Batista, era o presidente. Em 93 está aí o ambientalista João das Águas, eu, né, já demonstrando, denunciando graves contaminações. Nós tínhamos na década de 90 muito esgoto, muita ligação irregular de empresas, era realmente uma situação muito complicada. Houve uma melhora significativa, até em razão da nossa própria atuação e do próprio desenvolvimento da cidade, instalação de rede de esgoto e tudo mais. A gente, já nessa mesma época, né, tínhamos muito transbordamento de esgoto. A questão do esgoto era muito maltratada na cidade de Londrina e a empresa era muito reativa, e aí nessa casa aí nós estamos jogando 60 litros de esgoto no córrego do Leme. Protesta contra a poluição das águas do córrego que apresenta alteração, cor e mau cheiro. Os manifestantes disseram que estão cansados de denunciar. A direção da Sanepar informou que no caso do Leme a culpa não é da empresa. Então, já nessa época, é claro que era da empresa, nós somos responsáveis, e esse foi o nosso primeiro protesto, quando a Sanepar ainda era ali na Higienópolis, onde hoje é a sede da Vivo, não era a nova sede da Sanepar. Bom, aqui já em 98, estou eu aí mostrando transbordamento de esgoto atingindo o córrego do Leme, no Igapó. Bom, com muita pressão sobre a prefeitura, pela primeira vez foi então estabelecido um compromisso de um fiscal exclusivo. Então estava lá eu no Rio mostrando, forçando, denunciando a necessidade de alguém cuidar do Igapó, porque era uma bacia hidrográfica especial, formadora do Igapó, e não podia ser tratado pelo menos aquele rio, aquela bacia hidrográfica, e com muita pressão consegui um acordo da prefeitura e teve o fiscal exclusivo, lógico, como tudo na prefeitura, isso sai no jornal e ficou alguns dias, e depois isso acabou também, infelizmente não tem efetividade. Bom, em 98 já, então pela primeira vez o conceito de gestão por bacia hidrográfica tenta tomar corpo. Então aqui nós temos Adair Antunes do IBAMA, funcionário do IBAMA, professor Ângelo, explorador da UEL, professor Gelson, meu irmão e canoísta, professor de canoagem no Yacht Club, e eu. Aqui um francês que fazia vela e se encantou pelo Igapó, aqui acho que era o Mário Maggi, aqui o Sérgio Bizarro, companheiro, o professor Misael Domingos Rodrigues também, da Universidade, biólogo, fundador da Patrulha das Águas. Então, pela primeira vez, as entidades se reuniram para fundar o Pro-Igapó, né? Então, dão início ao Pro-Igapó exatamente 27/10/98, envolvendo prefeitura, e pela primeira vez já se tratava claramente da gestão pelas bacias hidrográficas, gestão com os conceitos que hoje continuamos, lógico, que muito mais aperfeiçoados. Bom, então, desde 98, que houve já esse pensar, a reunião, o conceito já de mobilidade social para discutir o projeto dentro desse conceito que hoje, 12 anos depois, né, 14 anos depois, a gente está dizendo que é o mais moderno, que é o científico, que é o adequado. Mostra-se que se a sociedade, a prefeitura tivesse nos ouvido naquela época, a verdadeira transformação que Londrina hoje já não seria no cenário mundial. Ou seja, 14 anos depois, né, a gente está aqui de volta para falar praticamente a mesma coisa. Bom, Londrina é cheia de rios, temos a felicidade de termos 84 corpos d'água na área urbana, 84 rios. Então, aí, por exemplo, é um Baroré, afluente do Ribeirão Cambezinho. Sobre esse rio está passando um emissário de esgoto, né? Ele pega todo o esgoto aqui do Vale do Cambezinho, desde das nascentes lá em Cambé, e atravessa. E esse local é uma demonstração de como são os rios de Londrina, né? A foz do córrego Baroré, aí já está no nível represado do Igapó 4.
são claros, são lúcidos, são transparentes. A gente sabe que tem coliformes, tem contaminantes, como todo rio urbano, mas são, vamos dizer assim, apetitosos para nadar. Então você imagina cidades com 84 corpos d'água como esse, claros, límpidos, né? Então há uma tentação, né, longe do mar, de que se faça um uso intenso para o nado. Aqui um outro córrego, o córrego Água Fresca, a gente vê que mesmo na saída de um vertedouro, de uma pequena barragem, a água está com grande transparência, sem espuma, indicativa de uma água de boa qualidade. E aqui uma provocação, nascente do córrego Água Fresca, centro de Londrina. Em alguns momentos raros, logicamente, um pequeno lago que se forma na frente da parte que deixa de ser tubulada. Então exatamente na saída de dois grandes tubos forma esse lago. Em alguns momentos isso tem uma transparência de até 2 metros, algo próximo ao rio de Bonito, por exemplo. Agora olha que coisa fantástica, no centro de uma cidade de 500 mil habitantes, uma água, e não é só aí, em vários pontos, que em muitos momentos chegam à clareza, à transparência de córregos como os rios do Mato Grosso, no centro de uma grande cidade. Isso é algo absolutamente padrão mundial de conservação. Lógico, pena que essa situação não perdura. É exatamente para que isso possa ser uma realidade permanente e seja as águas o termômetro desse desenvolvimento, né? Porque nós trabalhamos com o conceito de que a água é o termômetro do desenvolvimento. A cidade, a ecometrópole, tem o planejamento científico, que é lógico, é o planejamento pelas águas, e isso é uma provocação também. Lógico, o rio urbano não é ambiente para nadar, mas como esse programa tem inserção internacional, já foi apresentado nos Estados Unidos, no Japão, ele tem esse caráter de tentar apresentar um conjunto de soluções que possam ser usadas em qualquer cidade do mundo. Então a gente provoca mostrando que mesmo no centro da nossa bela Londrina é possível uma situação como essa de se nadar, de se ter uma água com 2 metros, 2,5 metros de transparência. Bom, e aí lógico as crianças nadam nesses rios, né? Clima quente que tem em Londrina, muitos rios, muitas crianças nadando, e realmente é um prazer, uma criança quer se divertir, às vezes tem questão de controles dos pais, as dificuldades normais, especialmente da periferia, então as crianças vão aos rios, as crianças nadam. E começa então a relação do foco principal do nosso questionamento, saneamento, Sanepar, ao transbordamento diário em vários pontos da cidade de esgotos. Entupimentos da rede, processos diversos fazem com que haja esse transbordamento. Esse transbordamento ocorrendo nas ruas, a rua tendo moradores, porque às vezes você tem bairros que já passa uma rede e não tem moradores, ou tem poucos moradores. Então há um alerta para a empresa, às vezes há uma demora, mas que não é algo assim absurdo, está dentro do aceitável, mas como há muitos transbordamentos, significa que muitos rios, em maior ou menor escala, de acordo com a duração e o volume do transbordamento, são contaminados diariamente. Isso é lugar comum, a própria empresa não tem como admitir esses transbordamentos diários. O grande problema é quando esse transbordamento ocorre em emissários que têm grande volume ou em mesmo rede coletora que nos fundos de vale. Com 84 córregos dos fundos de vale, então uma cidade com alto percentual de esgoto, como é Londrina, passa a rede. E às vezes essa rede ela está numa área de muito mato, muito fechada. Vocês podem ver que para que os funcionários tivessem acesso a esse local, eles já tinham roçado, mas mesmo roçado, o capim atrás, pode-se observar, olha a altura que estava. Então localizar um esgoto, um transbordamento num local desse, realmente é uma situação de dificuldade, até porque não há uma trilha, não há uma preparação por parte da empresa de um caminho para o monitoramento das redes. Então fica difícil. E a gente está mostrando exatamente esses problemas, conceituando, dando a dimensão para apresentar a solução
né, para que a empresa se adeque a esse novo modelo de gerenciamento que a cidade de Londrina exige da empresa para prestar o saneamento à altura do nosso conceito, do nosso projeto de ecometrópole. Então, no posto de visita, desculpe, há o transbordamento do esgoto. Ele escorre pelas laterais do vale, cai no rio. Isso é o cenário clássico, cai no rio. Pela quantidade de resíduos aderidos ao piso e às pedras, você vê o tempo que esse esgoto já está no rio. Observa-se que por essa característica que já tem bastante tempo, considerando que as pedras nos rios normalmente estão límpidas, né, pelo movimento da água, então isso indica que o esgoto já está caindo há muito tempo. Ele forma placas, às vezes, quando a água tem baixa movimentação. Isso já são a parte das fezes, aquela parte que flutua, né? E a água, lógico, totalmente um verdadeiro e puro esgoto, praticamente, que é a água do rio, do riachinho, mas o volume de esgoto é muito grande, então há uma concentração, vira esgoto, literalmente. E aquelas mesmas crianças que nadam nas águas limpas, descem para ir nadar no rio, e se chega lá o rio estiver sujo, criança... Você sabe, né, a dificuldade de compreensão, o ímpeto, elas nadam no esgoto. Então isso aqui é uma cena, né, isso aqui foi um caso concreto, não é uma montagem fotográfica. Houve esse transbordamento, aí já é o final da história, quando os funcionários da empresa estavam desobstruindo depois de que eu, ao perceber a gravidade, tive que pessoalmente procurar e localizar, e a empresa já foi no local indicado por mim para arrumar. Então, transborda o esgoto, cai no rio, fica muitos dias nos rios, contamina a um nível tal que atinge esse tipo de concentração. As crianças acostumadas a nadar no rio em outra situação, vêm e nadam. Então você imagina o nível de contaminação de bactérias, de vírus, de todo tipo de contaminante no esgoto nessa concentração. Bom, com 84 rios na área urbana e muitas crianças e calor, você imagina então a dimensão do problema. Olha lá. São imagens de crianças nadando em outras partes de rios, outros rios. Eles criam barragenzinhas, observe-se até o uso da criativa lona encontrada, normalmente jogada. Aqui uma ideia de um transbordamento, córrego do Leme, centro de Londrina, atinge o Igapó. Isso é uma ideia de como ocorrem os transbordamentos. Uma outra questão que contamina as galerias e os rios, aqui aí é uma área interna de um poço de visita da rede de esgoto. Então observa-se que pelas características está corroído as laterais, há infiltração desse esgoto, a base também, e então contamina-se o lençol freático, mesmo a cidade tendo alto percentual de esgoto. Mas, além de tão grave quanto contaminar o lençol freático, é a infiltração que ocorre e muitas vezes isso cai, ele penetra nas galerias de águas pluviais e então você tem a contaminação permanente, em pouco volume, mas permanente, que é mais grave, porque a gente sabe que a contaminação bacteriológica, virológica, às vezes não altera a qualidade visual da água do rio, então as crianças e os usuários ficam mais confiantes e se expõem mais, o que aumenta a gravidade. Então, um exemplo de um rio com situações como essa, a gente olha a diferença da água limpa, né, para a água já recebendo contaminantes, no caso, a Galeria do Leme, centro da cidade, ele drena. Aqui um transbordamento clássico de esgoto caindo no rio, afetando o rio. Final de galeria pluvial, ponto clássico de lançamento, né, onde entram os esgotos no rio e as crianças nadando. Córrego Baroré, nascente do córrego Baroré. Observe-se que a água transparente não indica que a água não está altamente contaminada, inclusive com esgoto, né? Olha só, as crianças nadando. Aqui já em outra situação, que embora a água já esteja mais claramente contaminada, as crianças também nadam, né? E aí tem esgoto. Outros pontos da cidade, cachoeiras, locais menos comuns, mas que também se nadam. Aqui, córrego canalizado da Vila Portuguesa, então a gente observa que essas flutuantes aqui, ó, isso aqui são fezes mesmo, né? Então esgoto aí em alta concentração, situação similar àquela. Olha só, mesma região, crianças também nadando, local de costumais transbordamento de esgoto, porque drena desde uma parte do centro da cidade, vai para a estação de tratamento norte. Essa região é uma área de baixa declividade, é relativamente plano e há um transbordamento constante de esgoto, é uma região muito complicada. Bom,
olha que as crianças, os jovens, no ímpeto de nadar, eles são capazes de nadar até no Lago Igapó 4, depois de uma chuva, com o lago barrento e absolutamente cheio de lixo e, logicamente, altamente contaminado. Aqui, outro ponto do Igapó. E, resolvendo a questão da Sanepar, voltando, a empresa precisa instalar rapidamente em todos os rios, especialmente nos rios onde é lançado efluentes de estação de tratamento, no todo o curso do rio, algumas centenas de placas alertando para que nessa cidade cheia de rios, crianças e calor, essa combinação não continue provocando o malefício que hoje provoca, especialmente nesse conceito de ecometrópole. Bom, aqui imagens das saídas das estações de tratamentos de esgoto, como que elas entram nos rios. Aqui, despejando sobre o córrego Lindóia, Ribeirão Lindóia, Etenorte, a segunda maior estação de tratamento de esgoto. Você vê a alteração, a extensão que provoca em todo o rio. Aqui uma pequena estação, sobre um pequeno rio também, córrego Cristal, ali a estação São Lourenço, córrego Cristal, afluente do São Lourenço. Aqui a nossa grande estação Etesul, jogando sobre o Ribeirão Cambezinho, só para lembrar essa imagem aí, o rio tem mais de aproximadamente 10 metros, um pouco mais de 10 metros de largura. Um outro problema que tem diretamente ligações com a empresa Sanepar também, a prestação de serviço de saneamento. Embora a gente tenha rios de águas cristalinas, como foi mostrado, os lava-rápidos da cidade estão ligados nas galerias de águas pluviais e então provocam esse tipo de impacto. Em locais que você tem águas paradas e agitação na saída do efluente, na saída do lava-rápido da galeria pluvial lá no rio, então há essa formação de espuma e demonstra a grandiosidade e a gravidade do problema. Esse é o córrego Água Fresca, centro de Londrina, aquele mesmo da imagem anterior. Então, olha que situação que uma cidade com 300 mil automóveis faz com seus rios. Exatamente a cidade das águas, dos 84 corpos hídricos, dos 84 rios, também é a cidade do automóvel, 300 mil automóveis, que são lavados nos lava-rápido, que fazem isso em praticamente todos os rios da cidade. É uma situação muito grave, totalmente incompatível com a grandiosidade da cidade dos rios cristalinos. Absoluta falta de gerenciamento, costume antigo. A empresa reativa, Sanepar, não aceita, em razão de não querer criar uma estrutura de monitoramento e fiscalização dos lava-rápidos, né? Ela apresenta outra justificativa nesse momento, mas a grande verdade nesse momento é essa. Ela então obriga que os lava-rápidos sejam ligados às galerias pluviais que fazem esse estrago nos nossos cristalinos rios urbanos. Então é um absurdo, precisa ser discutido e implementado logicamente, rapidamente, a ligação dos lava-rápidos na rede coletora de esgoto. Aqui uma indicativa clara de esgoto também, nascente do córrego Água Fresca. Aqui a dimensão, a análise dessa questão mostra a dimensão de que mesmo empresas especializadas, como é o caso da Sanepar, é capaz de tratar um tema com um tamanho descaso, falta de atenção, de profissionalismo e, enfim, não sei nem definir. A questão do furo das tampas dos PVs, ele é um representativo. Então a população não pode imaginar que esse furo, esse pequeno furo, né, ele traz muitos malefícios à rede coletora de esgoto. Primeiro, como pode-se ver, ele coleta resíduos, pedras, né, resíduos diversos, voltando, que não deveria, em nenhuma hipótese, entrar na rede, porque são exatamente os resíduos estranhos, e no caso de pedras especialmente, são pesados, eles se sedimentam na rede e contribuem para aumentar a quantidade de resíduo e aumentar os transbordamentos. Consequentemente, contribui para a contaminação dos rios com o aumento dos transbordamentos. Então,
parece antagônico e é antagônico, mas a própria empresa cria um sistema que joga resíduo, pedra, brita dentro da sua rede em grande volume, considerando que podem ter, eu estimo, 1000 postos de visita desse na cidade nessa situação. Olha só, brita, né? Um detalhe. Então, isso mostra a complicação só nesse aspecto. A entrada de resíduo, pedra, brita, sujeira, pelos furos do posto de visita, da tampa do posto de visita. Um outro problema muito grave são as baratas. A rede de esgoto é extensa e dentro da rede de esgoto tem milhões de baratas. E existe a grande quantidade de baratas quando a rede de esgoto tem o furo. Porque através do furo, especialmente à noite, as baratas saem e entram. Então, com a tampa fechada, a condição ambiental fica muito ruim, agressiva e não há a proliferação de barata, ou quando há, é muitíssimo reduzido. Então, um malefício daí já para a questão da vigilância sanitária, da saúde pública, que é a proliferação de barata em razão dos furos. Então, mais um grave problema ligado aos furos. Bom, essa rede está na cidade sobre calçada e sobre as vias, e nessas vias passam água. E então, um outro gravíssimo problema se mostra, que é a entrada de água de chuva na rede de esgoto, além dos furos, nesse caso, por exemplo, também por tampas mal conservadas e também buracos e rupturas. Então, olha no momento da chuva, claramente a água entrando na rede de esgoto. Então, estima-se, uma estimativa minha, pessoal, de que 1000 poços desse possam ficar alagados durante a chuva. E eu, ao ser desafiado por uma pessoa de que, ao mostrar o problema numa reunião há mais de 10 anos atrás, junto com o Ministério Público e Universidade, um professor me questionou, não tinha a menor ideia do que eu falava, de que eu deveria ter dado, se eu comprei um balde milimetrado e com um cronômetro, então eu coloquei água e pude fazer a medida, de acordo à profundidade do poço, estado de conservação. Esse furo pode entrar na hora da chuva entre 20 a 40 litros de água por minuto, e esse número é um número feito com cronômetro e balde milimetrado, balde adequado para medidas. Significa então que se tivermos 1000 postos de visita como esse, que se alagam durante a chuva, situação que eu imagino possa ter muito mais, entrando entre 20 a 40 litros por minuto em cada poço, vamos jogar na menor estimativa de 20 litros em média por minuto, então nós temos numa rede de esgoto que não poderia ir 1 litro de água e que já tem o seu principal problema, a ligação irregular das casas, de diversas situações do imóvel, da calha, de áreas do imóvel, na rede de esgoto, para facilitar o escoamento, e por diversos motivos a população faz isso. A empresa não tem uma política adequada de controle, divulgação disso, então nós já temos o principal problema provocado pela população. E aí a própria empresa especializada no assunto, cria uma situação na qual, por uma absoluta falta de planejamento, de eficácia, eficiência, lógica, inteligência, deixa que milhares de tampas infiltrem água e joguem algo, numa estimativa de 20 mil litros por minuto dentro da rede, que associado com as ligações irregulares das casas das pessoas, faz transbordar o esgoto em centenas de pontos, mesmo numa cidade com alto percentual de esgoto. Esse transbordamento, como demonstra a foto, cai direto dentro do rio e deixa com um percentual de esgoto in natura gigantesco caindo dentro de dezenas de rios ao mesmo tempo. Então, problema gravíssimo. Olha só a ruptura, as erosões que a rede de esgoto chega a fazer, além do grande volume que entrou no rio, logicamente, chega a provocar buracos.
Olha só, uma demonstração como fica a rede depois de seca, do transbordamento. Erosões enormes como essa, devido ao volume, à pressão do transbordamento, normalmente são em fundos de vale, então a bacia para cima, cheia de ligações irregulares, transborda, e lógico, e aí denunciando o problema que é os furos, né, e da própria empresa, por mais antagônico, inacreditável, a empresa que tem como missão combater a entrada de água na rede, ela mesma coloca numa dimensão hoje da cidade de Londrina 20 mil litros por minuto dentro da rede. Imagine que coisa inacreditável. Falta de manutenção, então há infiltração também fora dos buracos, dos furos. E aí então a alternativa já que se está implementando e que já existe há muitos anos desde o sistema de saneamento, que são as tampas vedadas, e então introduz-se uma chave e abre-se a tampa do mesmo jeito. Observe que uma tampa dessa, olha, segura a água, você vê que não há penetração de água de forma nenhuma. E eu, ao detectar o problema, há 10 anos atrás, logicamente que sempre que me deparo com um problema, tem que encontrar-se a solução. Imaginei, a Sanepar poderia trocar todas as tampas para esse modelo, mas isso implicaria num custo. Qual seria a alternativa então? Então eu desenvolvi, estudei e cheguei à conclusão de que um parafuso, né, um pouco folgado, vamos dizer assim, considerando que esses furos que existem na rede, eles são somente para colocar-se uma chave para abrir o posto de visita, então o formato mais adequado seria fazer essa adaptação. Eu mesmo fiz, né? Desenvolvi inclusive a chave, a ferramenta que aparece aí na imagem, fotografei, fiz um relatório, entreguei para a própria empresa há 10 anos atrás. Então detectei o problema, estudei o problema e apresentei a solução. A solução mais barata, mais viável, mais indiscutível, menos questionável. Até o parafuso foi pensado, um parafuso de canto mais arredondado ou um parafuso mais quadrado, de acordo com a situação que você quisesse utilizar, né? E a empresa simplesmente 10 anos depois ignorou completamente, e uma mudança tão simples, com todo o problema diagnosticado e a sugestão apresentada, a empresa não introduziu. Imagina-se que nível de compreensão, de profissionalismo tem uma situação dessa. Há uma pseudo-justificativa de que um técnico, quando questionado tamanho absurdo, ele então diz: olha, a rede tem gases e precisa escoar o gás, então me explique como existe as redes fechadas agora, e mesmo que se quiser colocar um escoamento de gás, não vai ser um buraco que entra água que vai ser usado para essa finalidade. Mas um técnico da Sanepar, especialista, teve a coragem de tentar me convencer que esse absurdo, que mostra o caos gerencial que atinge as estruturas públicas, inclusive a própria Sanepar, quando se fala em excelência, né, e aí nós estamos criticando estruturas públicas, prefeitura, né, no sentido de construir essa nova missão, essa nova visão de cidade sustentável, na qual se trabalha com excelência e consciência. Então imagina que é a mesma empresa. E aí, aquela mesma tampa que você vê, testado, desenvolvido, enviado para a empresa há 10 anos atrás e não implementado por ela, por mim, foi implementado por minha conta em alguns PVs. E hoje, essa foto de hoje, outubro de 2012, está lá, olha, muito bem, funcionando. Essa solução que eu detectei e apresentei há 10 anos atrás e que a empresa especialista no assunto ignorou, e o impacto ambiental ocorreu durante esses 10 anos e que não pode continuar. Olha só, isso é fotos agora, atuais. Olha o parafuso folgado exatamente para que se introduza a chave e possa abrir a tampa. Então, esse é um parâmetro, este é um indicador de como às vezes somos absolutamente amador
naquilo que fazemos, mesmo quando trata-se de empresas especializadas e com alta competência e de nível nacional, como por exemplo a Sanepar. Então você observa o contraste que ainda há quando visto realmente com cidade educadora, gestão científica e cidade de excelência. Bom, a ET Esperança foi uma grande estação que está sendo implementada em Londrina. Houve uma mobilização muito forte por parte da comunidade, que então mobilizou as instituições, e toda a discussão foi feita, uma reação muito forte à instalação dessa estação foi feita, e assumiu-se o compromisso público de desodorização e desinfecção, seria então a estação modelo de Londrina. Infelizmente, por falta de competência também, de planejamento, gestão adequada, profissionalismo, mesmo sem o Ralph, por exemplo, reator anaeróbio de lodo fluidizado está funcionando, e outros equipamentos, né, assim como o processo de desinfecção que aparece na foto sendo construído agora, e também a desodorização, a retirada dos odores, que é um outro grande problema. Os esgotos estão sendo parcialmente tratados e lançados no rio. Ao lançar no córrego Cafezal, voltamos a um novo e grave problema, que afeta esta e várias outras estações de tratamento de esgoto da Sanepar. A gente sabe que o processo de tratamento dos esgotos há uma melhora significativa em vários índices do esgoto, a qualidade da água é restabelecida em muitos deles. Porém, no aspecto bacteriológico, patógeno, há uma melhora pouca. O esgoto vai com alta patologia, com alta índice de contaminação para as águas. E lá, como mostramos em fotos anteriores, essas águas são utilizadas para fins diversos. Uso para abastecimento animal, em alguns casos recreação, a molecada acaba nadando também, em locais onde há lançamentos permanentes, e aí está a gravidade do problema. Por exemplo, essa estação, ela, ao contaminar o Cafezal, as crianças do Nilo de Cache, que fica abaixo, né? Olha aí, aqui está muito claro, o conjunto Nilo de Cache, as crianças tinham o hábito de nadar no Cafezal. Ocorre que agora está uma estação de tratamento jogando os esgotos nesse rio. E nenhuma placa, nenhum tipo de controle há. E atualmente, com muito calor, muitas e muitas crianças estão e continuarão lá e em diversos outros pontos, que há o lançamento de esgotos com alta carga contaminativa nos rios, as crianças nadando. Ou seja, é óbvio, é lógico que isso tem um custo para a saúde pública e para a qualidade de vida dessas pessoas, que é enormemente afetada. Então jamais a empresa deveria começar a funcionar uma estação de tratamento como fez a Esperança, sem todo um processo de educação, de sinalização, para mostrar que o rio não mais pode ser usado. Já não podia, né? Mas tinha que ter placas avisando: rio contaminado, estação de tratamento de esgoto. Não tem outra palavra, né? Preciso deixar claro. E a empresa então tem que sinalizar o Cafezal, o Esperança e todos, o Lindóia, o Cambezinho e todos os rios, o Cristal, que recebe tratamento de esgoto em vários pontos até a Foz, no Rio Tibagi, porque são muitos envolvidos. E principalmente, uma das coisas mais graves é que a gente vê a estação Cafezal e aqui ao lado uma grande horta. Na estação Esperança a mesma coisa. Começou a funcionar, joga o esgoto quase in natura praticamente no rio, e logo à frente é captado para irrigar hortas, que é vendida na cidade de Londrina. Então perceba a gravidade de hortas sendo irrigadas por água de rio que acaba de receber a menos de 100, 200 metros esgotos com alta carga de contaminação bacteriológica, que são os nossos esgotos, e a própria Sanepar não esconde, não pode esconder isso. Sem considerar outros fatores, transbordamento, nós estamos falando só os pontos em que há a ligação permanente da rede, nos rios, da rede da estação de tratamento, quero falar, nos rios, e que deveriam ter uma sinalização especial. Bom, a praia
praia de Londrina. Londrina, nessa grande curva do rio Tibagi, que está a 16 quilômetros do centro da cidade. Aqui está a foz do rio Três Bocas. Aqui está o asfalto, final do asfalto, atravessa-se o rio Três Bocas. Existe uma proposta minha que foi encampada pela prefeitura e precisa ser retomada, na qual toda essa faixa da foz do rio Três Bocas até a captação Sanepar, que fica nesse pontinho, toda essa faixa seria o Parque Tibagi, incluindo essas corredeiras e essa grande ilha, que é uma ilha de 1,2 km, considerando que essa outra ilha ao lado pertence ao município de Açaí, que fica aqui. Então, o Parque Tibagi incluiria a ilha, incluiria toda essa faixa aqui, e tudo isso já foi planejado, orçado, e fica o valor pequeno na época de apenas R$250 mil a desapropriação disso, algo realmente pouco expressivo perante o orçamento de Londrina de 1.150 bilhões. E nessa faixa, exatamente nesse canto, o rio Tibagi, pela sua largura, esse também é o ponto mais largo de todo o Tibagi, dá 1.000 metros.